É muito difícil, né? Ficar diante de um trabalho como esse e se envolver numa mensagem e passar essa mensagem adiante, porque a sinceridade do coração equivale para todos. Uma mensagem como essa de Jó, um homem reto de coração sincero, temente a Deus, e vem sobre ele uma tempestade que ele menos esperava na vida, porque Satanás aparece não só na vida de Jó, mas em todos os momentos de nossas vidas. E se nós dermos brecha para ele, nós vamos ser arrastados por ele. Nós vamos ser destruídos por ele. Porque ele veio para isso. Ele veio para roubar, para matar e para destruir nossas vidas. Mas se nós tivermos sabedoria para que não venhamos ser levados por ele, nós temos que crer acima de todas as coisas, buscando sempre o melhor, que é a luz de Deus para a nossa vida. Aqui começa Jó falando, mais uma vez, que ele era reto, homem na terra de Uzias, cujo o nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Veja bem que ele se desviava do mal, mas mesmo assim apareceu na vida de Jó o devorador de nossas almas. Mas Jó não deu brecha para ele, ou melhor, Jó continua falando assim: e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente, e iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantava de madrugada e oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemavam de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. E ele, então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu para o Senhor, disse-lhe, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém na terra há semelhante a ele, homem sincero e reto de coração, e Deus desviando do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e sua casa, e a tudo quanto tens, a obra das suas mãos, abençoastes, a seu gado está aumentando na terra. Mas estende a sua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus irmãos, veja bem que aqui nesse livro aqui diz que o Senhor deu a permissão para Satanás entrar na vida de Jó. Mas mesmo assim, Deus permitindo que Satanás entrasse na vida de Jó,
Mesmo assim, Jó não blasfemou contra Deus, não deu brecha para que o inimigo tocasse na vida de Jó, mas o inimigo bagunçou com a vida de Jó. Aí continua aqui. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavavam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova. Começou a tragédia na vida de Jó, meus irmãos. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só escapei eu para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus: 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os mancebos. Mancebos eram filhos de Jó, e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. E Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e o adorou. Mesmo assim, depois de tanta desgraça na vida de Jó, Jó ainda manteve a sua sinceridade para com Deus. Aí eu pergunto para a nossa igreja: será que todos nós manteríamos a nossa sinceridade ainda com Deus, depois de toda a desgraça que Deus permitiu na vida de Jó? Já pensou se fosse em nossa vida? Será que nós manteríamos a nossa sinceridade com Deus? Ou não? Né? Porque Jó foi sincero. Jó foi reto. Jó temia a Deus de balde. Mas será que nós também teríamos esse temor? Será que nós iríamos virar as costas para Deus? Porque Deus permitiu que Satanás entrasse na vida de Jó. Só pediu para que o Satanás não tocasse na vida de Jó, né? E assim aconteceu. Jó, mesmo depois de tudo isso, de todos esses acontecimentos, ele não deu brecha para o inimigo, ele não blasfemou contra Deus. Ele aqui diz: então Jó se levantou, raspou o seu manto. O Jó rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça, e se lançou na terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Gente, eu queria ver se fosse na nossa vida todos esses acontecimentos, né? Mas é isso. Jó aqui passa uma sabedoria muito grande para cada um de nós, que o mundo é mau, o mundo é jaz em treva, entregue ao maligno. Mas qualquer que seja as dificuldades que vier sobre nós temos que ter a fé em Jesus, né? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele salva, meus irmãos. Tantas coisas acontecendo aí no mundo, né? E nós aí estamos vendo isso. Nós temos que dobrar o nosso joelho pedindo sempre
em todos os momentos da nossa vida, direção para Deus, porque Ele é que pode todas as coisas. Ele pode segurar na tua mão, na minha mão, na nossa mão, para que nós não venhamos a cair. E com tudo isso, com sinceridade, sabendo que somente o Senhor, Ele é Deus, somente Ele tem salvação para cada um de nós. E nós temos que aprender isso em nossa vida. E a cada dia que nós acordarmos, nós temos que plantar dentro de nós o que está se esfriando na face da terra, que é o amor. O amor é a causa principal para a nossa permanência com Jesus. Porque está difícil, né? Está muito difícil o nosso dia a dia, as dificuldades aí aparecendo, acontecendo. A semana passada eu apresentei um fato lá onde eu moro que eu fiquei até passado, gente. Mas é coisa da vida, né? Mas está escrito na palavra, pai contra filho, filho contra pai, né? Enfim, é o que está escrito, está acontecendo. Mas a gente tem que levantar a cabeça e não se deixar ser levado por essas coisas que têm acontecido, né? Coisas tristes que deixa a gente até assim, sem noção, né? Assim, triste. Mas faz parte, a gente tem que seguir o caminho da luz, apesar de todas as dificuldades, trabalho, desemprego, enfim, nós temos que olhar para o alvo que é Jesus, dobrando o nosso joelho, pedindo direção para Ele, para que sempre venha tomar o primeiro lugar em nossas vidas. Porque se não for assim, nós não vamos permanecer nessa palavra. Palavra essa que santifica, palavra essa que alimenta. É verdade, porque o que passou Jó aqui foi uma coisa sensacional, porque Jó, não esperava disso, mas chegou Satanás e ele pergunta para Satanás: de onde tu vem, gente? E Satanás de rodear a terra e passear por ela. E ele dá a vida de Jó na mão de Satanás e fala assim: só não toca na vida dele, pode tirar tudo quanto ele tem, mas na vida dele você não toca. E foi isso que aconteceu. Ele não tocou na vida de Jó. Lá no finalzinho do livro de Jó diz que Jó reviveu de todas essas dificuldades, de todos os problemas que passou, e Jó viveu 140 anos, meus irmãos. Jó perdeu os seus filhos, perdeu jumenta, perdeu boi, tudo. Mas lá no finalzinho Deus reconstruiu a vida de Jó, dando a ele 140 anos. Ele viveu tendo o filho dos seus filhos a nascerem. Que maravilha, né? É isso que Deus faz. Ele quer que nós venhamos a entregar o nosso caminho na vida dele, né? Porque se nós não entregarmos o nosso caminho na vida dele, vamos entregar na vida de quem? De Satanás? Não, né? É claro que não. Satanás é o último lugar para cada um de nós. O primeiro lugar é a luz de Deus. Porque quando a gente tem essa certeza, tem essa fé, que Deus é o caminho, é a verdade, e é o único que tem vida para cada um de nós, nós vamos sair da casa dele restaurado, cheio do poder do Espírito de Deus. Mas nada importa, a não ser a salvação de Deus para a nossa vida. Jó venceu. E Deus quer que cada um de nós também venhamos a vencer. Aleluia. Nosso dia a dia. Amém, meus irmãos? Foram essas palavras que o Senhor tocou.